Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no MandaCast. Que alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nessa manhã. Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Hoje é quarta-feira, tem uma quarta-feira abençoada. Bom dia, dona Ângela Voltier. Bom dia, pastor Wander. Bom dia aos internautas que estão conosco nesse momento. E quem vai nos ver depois em outro horário, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Você está bem, minha amiga? Estou bem, com a graça do Pai. Ah, graças a Deus, hein? Hoje, quarta-feira, é dia do quê na Casa de Oração para Todos os Povos? Hoje nós temos Quarta de Milagres, às 15 horas, lá na capela, né? Irmã Estevanato. Então, pessoal aí que está precisando de um milagre, ou alguém na família, né, que esteja precisando de um milagre, pode ir cultuar hoje à tarde e com certeza o Senhor estará respondendo às orações. É verdade. Ô, dona Ângela, a senhora está sabendo de uma polêmica de uma música do tal de Auê? E aí? Eu queria que você me falasse, porque você é conhecedora das músicas que marcaram tempo, épocas e estão aí até hoje, da boa música cristã, genuína evangélica, né? E, puxa vida, que confusão é essa, minha amiga? Pois olha... É um auê que estão fazendo? É uma coisa assim que eu já não aguento mais ver no Instagram. Porque é muita gente, né, emitindo opinião e tem aqueles que estão defendendo o indefensável, né? Porque eu acredito assim, quando uma canção precisa de muita explicação para você entender o que ela quer falar, então já não tem nenhum sentido, no caso cristão, né? Porque nós sabemos que a música ela é para louvor e engrandecimento do nome do Senhor, né? Só Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação. Então, se uma canção que você precisa escutar um álbum inteiro para poder você entender o que é que aquela música está querendo dizer, para mim não teve nenhuma iluminação espiritual. Sabe? Escreveu por escrever. E assim, dizem que é uma música de cunho de louvor a Deus, mas eu não encontrei Deus, não encontrei expressão de louvor e adoração, não encontrei nada na letra da música. O que eu vi o autor dizendo é que ele tinha sido convidado, ele estava numa tribo indígena e foi convidado lá pelo pajé para ir participar do auê deles. E aí... deu uma pagelança. Foi que ele entendeu que o auê era uma festa. Né? Então, participou de uma festa de alegria, então ele precisava trazer isso para a música. Mas ainda que o auê seja uma festa dentro da tribo indígena lá, mas não tem nada de cunho cristão aqui e tem duplo sentido. Por exemplo, nós temos visto pessoas do candomblé, das religiões... de matriz africana. Exatamente, que se identificam com essa música. E tem duplo sentido, por exemplo, quando ele fala assim, agora que o Zé entrou, Zé. Eu vi um cara que se converteu, que era influente, como um cara espiritualista, cheio de entidades, que foi liberto e tal. Dá-se entender que é o Zé Pilintra. Depois ele vai falar da Maria, mas a Maria sambou, sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou. Agora, saia balançando, está mostrando uma cor, é um duplo sentido. E Maria Mulambo, Maria Padilha. Pois é. E assim, aí tem outros que estão defendendo, dizendo que que os cantores, né, estão mostrando a regionalidade, que o pessoal está acostumado a ter versões de canções norte-americanas e essa canção é uma canção regional. Mas se a gente for ver,
tem o Grupo Sal da Terra, que é lá de Caruaru, é um regional, né? Toca lá o forrozinho, mas as músicas são evangelísticas. Sim. Tem o Shot Santo, Tem Opus Dei, né? lá do Rio Toca Grande do lá Sul. o forrozinho, mas as músicas são evangelísticas, fala de Jesus. E se a gente for olhar o samba, o que é que a gente vê no samba? Se você ligar a televisão e tiver uma roda de samba, o que é que você vai estar vendo? Sensualidade. Total! É. O batuque, a sensualidade. O carnaval, o que é que ele tem? Festa da Samba e mulher pelada. É. E quanto mais o tempo passa, mais elas estão mais desnudas ali. Sim, sim. Então, como é que você vai trazer isso para o contexto cristão e dizer que você está louvando ao Senhor? Aí tem aqueles, não, mas se você for olhar o Salmo 150, ali tem vários instrumentos e diz que tudo que tem fôlego louva ao Senhor, todos os ritmos louvam ao Senhor. Nem todos os ritmos louvam ao Senhor. Esses dias eu tenho visto muito pessoas entendidas de música mesmo, músicos profissionais, né? Porque eu sou só uma curiosa que eu gosto de escutar, mas eu não toco nada, eu não conheço notas. Mas eu tenho visto pessoas que são peritas nisso daí, capacitadas. E falando com relação a isso. Toques, né? Aos toques, né? Tem uma mesmo que, para muitos, ela é radical demais. Tem outros que já estão rotulando ela de doida, né? Que é a Sarah Shiva. E ela fala uma parte muito interessante quando ela diz que quando Saul estava possesso, Davi não falava. Davi tocava. Né? Tocava um instrumento. Então, a música, ela tanto pode te colocar para cima como para baixo. Sim. Entendeu? Então, assim, existe a musicoterapia. Se você está triste, está deprimido, você vai ouvir uma música triste, acabou. Você tem que escutar algo alegre. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Sim. Se as canções que a gente tá ouvindo e cantando, de fato, elas estão glorificando o nome do Senhor. Exatamente. Ou se é apenas que eu criei. Hoje também está muito fácil as pessoas escreverem música. Qualquer um hoje escreve. Né? Faz lá uma rima, uniu o amor com o Senhor, já fez uma rima e dele vai te livrar dessa dor, porque você vai ser vencedor e aí lá vai. Então hoje está muito fácil. Pessoas que não são cristãs, que estão escrevendo canções dizendo que são canções gospel. Uma vez eu vi, né, a cantora aí de funk, Ludmilla, dizendo que estava fazendo música gospel. A mesma que fez uma música em exaltação à maconha. Eu estou escrevendo aí umas músicas gospel. Então, hoje está muito fácil e a gente precisa fazer essa triagem, né, do que é para louvar a Deus, e Ele é quem merece toda a honra e toda a glória. E a gente tem que estar atento porque, com essa história de que não é nada demais, com essa história de que não, vocês interpretaram errado, né? Foi nessa questão de interpretação que a serpente, né, levou Eva no papo. Exatamente. Obrigado pela sua colaboração nessa manhã. E aqui ao meu lado já está ele, o pastor Ricardo Andrade. Bom dia. Bom dia, pastor Wander. Bom dia, amigos. Paz a todos. Aí, agora foi, né? Foi. Bom dia, então, novamente a vocês. Que Deus abençoe. Ótima quarta-feira pra gente. Tá tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Agora sim. Que bom. Nós estávamos falando aqui sobre a música Aue. O senhor tem algum comentário para fazer sobre o Aue? Eu sei que esse Aue tá fazendo um grande Aue, né? Esse aí tá dando o que falar. Acho que foi no domingo, não sei se foi no domingo ou se foi na segunda. Mas no dia desses eu estava no Instagram deitado na cama já e só se falava disso, né? Só se falava disso. O meu único comentário com respeito à canção, assim, se ela... a música evangélica, a música do candomblé, a música disso... Acho que o evangelho, como a gente falou de manhã, né? O evangelho ele é simples e ele é direto. O evangelho é Jesus Cristo, Salvador dos homens. Então, toda essa licença poética as pessoas usam, essa filosofia, essa palavra oculta, essa palavra escondida, isso aí, na verdade, assim, ao invés de ajudar o evangelho a ele ser anunciado, ele, às vezes, ele prejudica, né? Ele coloca empecilhos para o entendimento, empecilhos para a percepção do que está acontecendo, enfim. Acho que tem coisas que dificultam mais do que nos auxiliam, né? Verdade, pastor Ricardo Andrade. Hoje, meu querido internauta ou internautas, pois não, dona Ângela?
Ah, pois você estava com a mãozinha levantada? Isso é um sinal do quê? Sem Aue, Ângela, por Sem favor. Auê. Não, eu não estou com a eu estou Vai só dizer- ajeitando aqui vai a dizer posição da que- câmera. Vai dizer que essa mão você aprendeu com o pajé também. Não, eu estou só ajeitando aqui a câmera. Ó. Então tá certo. Nem lá eu fui. Eu quero convidar você, internauta, e os nossos internautas para interagir conosco nesta manhã de quarta-feira. Hoje, junto com o pastor Ricardo Andrade, nós vamos bater um papo bem legal sobre identificando os ídolos do coração. Pastor Ricardo Andrade, geralmente nós paramos e pensamos que sobre a idolatria, Sim. a questão de ídolos, geralmente voltado para as imagens. Mas no coração do cristão pode haver ídolos. Eu separei um texto aqui de Ezequiel, capítulo 14. Ele está falando sobre o castigo da idolatria. Sim. E no versículo 3, a parte A, ele vai dizer assim: Filho do homem, esses homens levantaram ídolos dentro do seu coração. Por vezes, eu falo nós porque eu estou inserido, por vezes nós temos que vigiar muito para que nós não venhamos idolatrar coisas, situações, pessoas, Sim. e isso venha tomar o lugar de Deus no nosso coração. É possível o cristão ter ídolos no seu coração? Eu convido você, internauta, para participar com a gente. Então, nessa manhã, identificando os ídolos do coração. Pastor Ricardo. Acredito que assim, é claro que é possível, mas não é correto, né? E a gente vai. Toda idolatria, na verdade, ela rouba o lugar de Deus no seu coração, né? Quando você se volta com o seu interior para algo ou para alguém. E isso acontece. Sempre quando alguém se destaca muito, de repente, no cenário evangélico, quando alguém faz alguma coisa que, aos nossos olhos, é algo que nos chama a atenção, aquilo pode crescer e virar um ídolo. Uma pessoa que nos ajuda, que nos socorre, essa pessoa pode virar um ídolo. Alguém que a gente se inspira, ela pode virar um ídolo. E não só uma imagem, né? A gente tem essa figura do catolicismo, né, muito forte, da idolatria, mas muitas vezes a gente faz isso, mas não com ídolos de pedra ou de gesso, enfim, mas faz com seres humanos, faz com instituições, faz com pessoas, enfim, faz com grupos. E se não tomarmos muito cuidado, a gente vive, infelizmente, muito disso nos nossos dias. Eu coloquei aqui alguns ídolos que podem estar no nosso coração, aqueles que vão substituir o lugar de Deus. Sim. E isso pode ser um problema. Dentro desse lugar, dentro dessa questão de substituir o lugar de Deus, existem algumas situações que podem se tornar esses ídolos. Eu vou tocando em cada um deles e gostaria que o senhor comentasse. Bora. Por exemplo, profissão, o trabalho, ele pode se tornar um ídolo? Creio que sim. Creio que sim, porque numa das definições, acho que, de idolatria é aquilo que você prioriza, né? Aquilo com que você se dedica, né? Se você idolatra algo, você se dedica àquele objeto de idolatria. E muitas pessoas, elas se dedicam de maneira idólatra ao trabalho. Que hoje tem outros nomes, né? Tem outras formas. Eu sempre digo assim, o trabalho na vida do cristão, na vida em comum, ele tem a prerrogativa de ser uma desculpa perfeita. Por quê? Porque trabalho é trabalho, né? Trabalho é que você leva dignidade para sua família, o seu sustento, a sua provisão. Então, ele tem meio que esse viés de desculpa perfeita. Se a pessoa deixa de ir num culto, ou deixa de estar numa reunião, ou de repente alguma coisa importante familiar por conta do trabalho, você fica até meio naquela saia justa, né? Você vai querer dar uma repreensão, mas não, mas eu estava trabalhando, eu tenho que prover, eu tenho que cuidar. Então, nesse sentido de ser a prioridade da sua vida, ela pode ser perigosa, ela pode roubar de você adoração, ela pode roubar de você, enfim, consagração, família, um monte de coisa. A gente lembra do texto lá do Êxodo, né? Deus diz, deixa meu povo ir para me adorar. E o faraó faz o quê? Impõe mais trabalho. Sim, ou seja, uma coisa está roubando a outra. Então, assim, trabalhar é importante? Sim, com certeza. Sim, com certeza. A Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem. É através do trabalho que a gente tem sustento, que a gente entrega as nossas ofertas, através do trabalho que a gente provê um monte de coisa para a nossa família e para nós mesmos. Enfim, trabalho é muito importante, mas ele não pode ser um ídolo, porque ele vai roubar de você tempo de adoração, ele vai roubar de você o seu tempo com a sua família. Sim. Se ele estiver no lugar certo no seu coração,
é uma grande bênção. A pessoa precisa saber muito bem administrar isso, porque uma coisa é quando alguém trabalha como CLT e ele tem uma escala a cumprir, e de repente, dentro dessa escala a cumprir, caiu uma escala dentro do culto. Num dia de culto, dentro do culto, não, num dia de culto. Suponhamos, está trabalhando na área de enfermagem, hospitalar, aí domingo tem que trabalhar, tudo bem. Mas ele vai priorizar no outro dia para estar junto com a igreja. E quando ele tem a folga, ele também vai priorizar. Eu não vou no domingo, porque eu já trabalhei todos os domingos, então vou aproveitar para curtir um pouco. Ele não está priorizando. Sim. Diferentemente quando a pessoa é um profissional liberal ou um autônomo, que ele administra o seu tempo. Então, um motorista de aplicativo. E quando ele toma quer saber, domingo é bom mesmo, eu sei que poderia estar na igreja, já trabalhei, mas é dia de faturar. Eu acho que eu não vou no culto, eu vou aproveitar para faturar mais um pouquinho. É correto? Assim, eu tento ter um entendimento sempre mais simples das coisas, né? Acho que se a pessoa trabalhou a semana inteira, sei lá, no aplicativo, em alguma outra atividade que seja feita sem o regime do CLT, e ela já exerceu isso, eu não acredito que 2 horas do dia vai fazer toda a diferença assim na vida dela. Geralmente as igrejas evangélicas têm culto das 18 às 20, no domingo, na maioria das igrejas. Hoje em dia, muitas igrejas também têm culto pela manhã, geralmente das 10 ao meio-dia ou das 9, enfim, culto pela manhã. Eu tenho certeza absoluta que essas 2 horas não vai fazer total diferença na vida dessa pessoa. E se ela chegou ao ponto de entender que essas 2 horas é onde ela vai faturar, ela já está com um problema, não sei se é de idolatria, mas já está com um problema disfuncional dentro dela, com respeito a Deus, com respeito ao dia do Senhor, com respeito à dedicação, enfim, à adoração, com respeito à vida comunitária. Ela tem que rever vários princípios, porque, se 2 horas do seu dia vai fazer você enriquecer ou empobrecer, tem algum problema. Tem algum problema. Então, uma falta de fé, né? E também acredito uma falência já do de contexto, valores, isso, com certeza. Eu acredito com certeza, nisso também, com certeza. Como o senhor está dizendo. E ela está buscando, na verdade, eu acredito muito nisso. Eu compartilho com a minha esposa, ela também compartilha comigo, tal. A gente tenta passar para os nossos filhos esses valores. Que sempre quando você está buscando, Wander, um dos princípios da idolatria também é isso, buscar segurança em algo. Né? E quando você pensa que essa condição de trabalhar nessas 2 horas de culto, seja durante a semana ou no final de semana, vai te dar algum tipo de segurança e retorno mais do que estar na presença de Deus, tem um problema sério. Você nessa balança de valores, quem vai te dar segurança? É Deus quem abre portas, é Deus quem prepara as situações. Se o Senhor não edificar, é não Deus adianta. quem faz a coisa acontecer. Você pode ficar disponível para o aplicativo 2 horas e não acontecer nada. Agora, eu sei que 2 horas na presença de Deus, entoando louvores, em comunidade, ouvindo a palavra do Senhor, isso tem muito mais valor do que 2 horas. De repente, que você faça corridas constantes, ou ganhe um dinheiro numa hora extra, ou pregue, ou faça uma palestra, enfim, não importa o que for. Você precisa estar na sua balança de valores, colocando essas 2 horas no final de semana, é claro, mas o seu cotidiano como uma coisa importante para a sua segurança, para a sua paz, para a sua estabilidade, para a sua saúde emocional, para a sua saúde espiritual, colocando tudo isso na balança. Senão vira idolatria. Sim. Segundo a questão aqui sobre identificar ídolos no nosso coração, que pode ser também, é o dinheiro. Com certeza. Jesus ele fala muito sobre isso, né? Sobre a questão de mamon, de o nosso coração não está apegado a isso. Paulo vai mostrar que a raiz... o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, para alguns, se torna um ídolo. Até porque parece que tem uma entidade por trás disso. Com certeza, com certeza. Eu estava lendo um livro ontem e uma das frases do livro falava o seguinte, assim: o dinheiro é um bom servo, mas nunca um bom senhor. Então, assim, se você classificar o dinheiro, como eu disse, a gente busca no ídolo o quê? Segurança, estabilidade, socorro. Por isso que existem os ídolos. Você está com um problema, você corre para o seu ídolo. Me ajuda. Então, assim, se você é um dependente do dinheiro, se você é alguém que fez do dinheiro um ídolo na sua vida, você vai ser isso. A sua estabilidade depende dele, a sua segurança depende dele. Por isso que tem gente que quando não tem recurso, ela tira a vida, ela, enfim, comete uma loucura,
mexe com as suas emoções, ela entra no estado depressivo, ela começa a sofrer de crise de ansiedade, simplesmente porque faltou o dinheiro, faltou o recurso. Por isso Jesus disse, olha, seu coração está nisso. E se o seu coração está nisso, ele está colocado num lugar especial na sua vida, dividindo espaço com Deus. Dividindo espaço com Deus. Então, assim, o dinheiro ele está para nos servir. Nunca para nós servirmos ao dinheiro. Sim. E quando a pessoa tem a dificuldade, mesmo ela inserida dentro de uma igreja local, mas ela não consegue participar da vida financeira da igreja, ela tem dificuldade com isso. Ela sempre pensa, vai faltar, ela não prioriza como primícias a questão da devolução dos dízimos e também do oferecimento da oferta. Isso é um apego, é uma idolatria também? Com certeza, é um tipo de apego, assim, a pessoa... Mais uma vez eu digo, eu acho que se nós seguirmos por esse caminho, a gente vai conseguir compreender bem isso. Você tem lá a sua segurança financeira, ou um dinheiro na conta, ou dinheiro para pagar contas, enfim, tem. E você tem a possibilidade de ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, honrar a Deus com as... E uma coisa, assim, vai te fazer confiar ou em um ou no outro. Se eu for um dizimista, minha confiança, a minha esperança, a minha segurança está em Deus. É isso que eu sempre penso quando eu vou ensinar e quando eu vou dizimar. É Deus quem vai prover na minha vida, é Deus quem vai abrir a porta, é Deus quem vai fazer a coisa acontecer. A minha segurança tem que ser Deus, de que Deus vai agir. Então eu entrego. Por mais que eu fique apertado, mais que eu fique, sei lá, eu postergue a minha luz, eu postergue a minha água, eu entrego. Por quê? Porque eu sei que Deus vai prover. E da minha vida toda foi assim. Nesses últimos 10 anos eu vivo de dízimos e de ofertas. E sempre foi assim. Às vezes atrasa uma coisa aqui, deixa uma coisa para depois. Mas Deus sempre provê de algum jeito, a gente acerta as contas. Porque a sua segurança é Deus. Agora, quem confia no dinheiro, a sua segurança é o dinheiro. Então, assim, por que ela não entrega? Porque ela confia que o dinheiro vai ser a estabilidade dela. Ou porque ela está apegado demais ao valor e não está apegada a Deus. Tudo na minha vida, tudo nesse sentido para mim, Wander, é um princípio de conversão. Que quando você entrega a sua vida para o Senhor, você entregou tudo para o Senhor. Totalidade. A totalidade. Então, assim, é um princípio. Exatamente, é um princípio da conversão. Você entregou agora, a sua esperança é Deus. Para quê? Para tudo. Para qualquer situação, a sua esperança é Deus. Agora, se a sua esperança é Deus menos para o dinheiro, você vai ter problema. Você vai ter problema. Se a sua esperança é Deus menos para uma área ou para outra área, você vai ter problemas. Então, porque você tem que entregar tudo. Deus só trabalha com o tudo. Então, eu aconselho você que de repente está nos assistindo, não é um dizimista, não é por esse motivo, porque acha que o dinheiro vai te dar segurança, ele não vai te dar. Quem te dá segurança é Deus. Verdade. Acho que o dinheiro vai ser a sua saída, ele não vai ser. A sua saída sempre vai ser o Senhor. É Ele quem abre portas, Glória é Ele a quem Deus. cria situações, é Ele quem provê, é Ele quem prospera. Glória a Deus. Inclusive, tem situações de pessoas gananciosas e avarentas que tiveram problemas seríssimos. A Bíblia registra sobre isso. Temos o caso de Geazi, quando ele resolve tomar aquilo que não era direito dele, Sim. que o Naamã quer presentear, quer oferecer ofertas, e Eliseu não aceita, até porque dava mais ou menos a entender que ele queria pagar um resultado e ele não aceita. E com isso ele age, se deixando levar pelo coração, pelo Sim. sentimento não lícito, porque todas as coisas nos convém, todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Eu trocando aqui, né? Quase. Quase. E ele se deixa levar. O que acontece? Olha o desastre por causa dessa sedução ali na questão da riqueza que estava Sim, ali, dos claro. presentes que o general da Síria estava oferecendo, que ele, vale salientar que Eliseu não aceitou. E eu acho interessante que quando Eliseu confronta a Geazi, eu acho interessante que ele, na verdade, diz assim, é tempo de oferecer oferta. Ele está falando de um discernimento de tempo. Sim. Era tempo de receber oferta? Era lícito receber, Claro. mas não convinha. E ele se deixa levar. Aquela lepra que acompanhava Naamã por muitos anos passou para o Exatamente. servo, para o moço. Exatamente. Consequências desastrosas. No Novo Testamento nós vemos um casal. Eles se alinham dentro de um propósito para tentar enganar a igreja primitiva. Eram Ananias e Safira. Exatamente. Os dois eles não tinham obrigação nenhuma de tomar aquela postura, mas talvez uma avareza, porque Barnabé veio e vendeu a sua propriedade, colocou tudo aos pés dos apóstolos, talvez movido por inveja ou algum tipo de sentimento assim. Fato é que a Bíblia diz, segundo o escritor Lucas, né, que
Pedro, quando fala com eles, fala que Satanás encheu o coração. Perfeito. E eles não estavam mentindo a Pedro, estavam mentindo ao Espírito Santo. Exatamente. Porque eles vendem um terreno, recebem, vamos supor que tivessem vendido por R$1 milhão, e decidem entre eles a darem R$100 mil. É só uma suposição. Sim. Mas eles não tinham obrigação, não era uma oferta, puxa, eu estou ofertando aqui, ó, eu vendi parte do recurso, mas eles vão lá com o Barnabé e dizem, o valor é total, é esse aqui. E mentiram. Exatamente. E qual foi a consequência? Primeiro, morte. Ananias vai embora, Safira vem, eu vejo sempre a misericórdia de Deus sempre antes da justiça, porque quando Pedro pergunta para ela, foi portanto que vocês decidiram vender o terreno? Ela poderia dizer, não, foi realmente, não foi, quer dizer, não foi, me perdoa, nós agimos de má fé, mas ela concorda e persiste no erro. Exatamente. E ali ele diz, aos pés das pessoas que sepultaram o teu marido também te sepultarão. Imagine isso na igreja atual, Rick. A pessoa chegar com esses enganos e de repente você fala, olha, dá uma sentença dessa e a pessoa, nós vamos ser presos, é claro. Né? Vai acontecer. Mas assim, por pessoas que se deixaram levar pelo coração. Com certeza. Um apego desnecessário que gerou consequências desastrosas. No Antigo Testamento, a questão da lepra e o casal que acabaram morrendo. Eu vejo que o Naamã e o Geazi e o profeta Eliseu, assim, parece que aquilo que era antes a doença de Naamã passa pro rapaz. Mas a doença do coração também passa para ele. Porque o Naamã estava confiando o quê? Na oferta que ele ia entregar. Ele estava confiando nas coisas que ele levou lá desde a Síria até lá. Sim. E o profeta não aceita. O profeta já tratou ele assim, mostrando... Pô, né, com certeza. Porque ele não recebe. Ele chega cheio de marra, né? Ele não recebe e ainda dá uma ordem para ele, para que ele mergulhasse no rio Jordão. E ele ficou indignado com isso. E é importante você ter conexões importantes e você estar aliado de pessoas que vão te trazer de volta para a realidade. Porque quando ele quer ir embora, revoltado, se achando, sou general e tal, os amigos chamam ele para a realidade. Poxa, se te pedisse uma coisa mais fácil, você não faria? Custa nada. Então é bom ter pessoas que nos cercam para trazer conselhos para importantes, casinha, né? Exatamente. Mas aí parece que o Geazi pegou a doença que ele tinha. Não só a doença literal, mas a doença de confiar também no recurso. A doença de confiar porque aquela oferta talvez foi isso que o Eliseu quis dizer. Não é tempo de você se apegar a essas coisas. Isso não vai te ajudar em nada agora. Na verdade, é tempo da gente ensinar para ele que existe um Deus de Israel que faz independente de você entregar alguma coisa ou não. E depois, no Novo Testamento, como você muito bem disse, essa história... Às vezes eu ministro sobre isso quando vou ministrar a oferta na igreja e falo, de quem que era o dinheiro? A pergunta é, de quem que é o dinheiro que a gente recebe? É nosso. É nosso. Então, assim, somos nós que fazemos. Somos nós que fazemos. Ah, mas eu não quero fazer. Tudo bem. Tudo bem. Agora, fazer pela metade, fazer com o coração não entregue. Domingo eu ministrei sobre isso aqui à noite, quando, 2 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo fala o seguinte, cada um dê conforme propôs no seu coração, não com pesar e nem com culpa. Porque Deus ama quem dá com alegria. Isso, mas eu quis dizer o seguinte, esse momento da oferta, se ele é feito com pesar, se ele é feito com obrigação, se é feito com o sentimento de pagar a conta, é um momento pesado. E o Paulo diz, não pode ser pesado, tem que ser feito com alegria. Exato. Alegria é um sentimento de alívio, alegria é um sentimento de tranquilidade, alegria é um sentimento de paz, alegria é um sentimento bom, não um sentimento pesado. Então a gente não pode, ai meu Deus do céu, também tenho que dizimar porque eu sou crente, também tenho que dizimar porque eu sou da igreja, sou do ministério, porque senão meu nome não aparece na lista. Não, isso é pesar. O Paulo diz, Deus não vai receber. Não é que a igreja não vai aceitar, mas é que Deus não vai receber. E tanto a oferta lá, isso foi uma ofensa a Deus, por isso teve problemas para o Geazi, tanto o Novo Testamento, você percebe que o coração deles estava cheio por Satanás, por isso que acontece o que acontece, e também é para a gente. Não é só entregar. Para mim, o interessante da oferta, do dízimo, é você entregar e Deus receber aquilo como algo agradável a Deus. Sim. Deus vê a sua fidelidade, Deus vê a sua boa mão. Teve um rapaz aqui no passado, Wander, Roberto, não sei se ele nos acompanha daqui, que mudou para o litoral, mandar até um abraço para ele, para a família dele, que ele passou um tempo, ele era do Ministério de Louvor, ele passou um tempo desempregado. E a gente sabia que estava desempregado, né? Tá desempregado, você não tem como ser um dizimista. Mas ele sempre pegava R$1, colocava como dízimo e entregava. R$1. R$1. E eu, muitas vezes, abrindo os envelopes ali, via o nome, via o valor, sabia que ele estava desempregado, mas na minha cabeça,
eu entendia que aquilo ali não era uma expressão de valor. Era uma expressão do valor que ele tinha. Não do valor financeiro, mas do valor de fidelidade a Deus. Porque assim, eu estou desempregado, mas eu sou fiel a Deus. A Bíblia diz ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então, no pouco que ele tinha, ele era fiel. Ah, mas R$1? Pô, R$1 para quem está desempregado? Pelo menos o cara está sendo fiel. E quem está empregado e não é fiel? Exato. E quem Deus está abrindo portas e não é fiel? E quem Deus está fazendo coisas maravilhosas e não é fiel? Esse cara não, esse cara estava na sua luta, no seu tempo, mas sendo fiel a Deus. Sendo fiel a Deus. E, consequentemente, graças a Deus por isso, louvado seja o Senhor por isso, Deus abriu portas para ele, para a família dele hoje, espero que esteja bem. E deixa aqui até esse exemplo dele como uma lição para a gente. Dízimo é reflexo da sua fidelidade. Exato. E ponto final. E eu entendo que dízimo é reflexo da sua fidelidade e diz muito da sua espiritualidade, como você está com Deus. Porque se você tem dificuldade para isso, então eu tenho certeza que você tem dificuldade para ler a Bíblia, tem dificuldade para orar, tem dificuldade para ter uma prática, pelo menos semanal, de uma consagração a Deus, vai ter dificuldade. Vai ter. Porque não existe isso. Né? Nós cantamos tudo entregarei, louvor lindo, maravilhoso, mas será que entregamos tudo mesmo? É um problema. Eu lembro, veio agora na memória a questão de Judas. Judas, ele quer administrar os recursos da forma dele. Tem muita gente na igreja assim também, que quer administrar. Isso é um ídolo no coração. Com certeza. Né? Porque ele está vendo as pessoas fazer doação, vem a mulher lá e derrama o nardo nos pés de Jesus, aquela coisa toda. Ele está pensando com ele, puxa, isso aí poderia resolver problemas sociais, mas não era a questão do coração dele, a questão social, era a questão da ganância. Com certeza. Porque eu não lembro qual dos evangelhos sinóticos diz que ele metia a mão na bolsa e retirava dinheiro para ele, a ponto de depois ele vender e negociar a entrega de Jesus por 30 moedas de prata. Exatamente. E existem pessoas assim, eu não vou fazer porque eu acho que o recurso pode ser aplicado em outro lugar, isso e aquilo. É dificuldade também. E não se percebe que é um ídolo dentro do coração. Com certeza, com certeza. Sem pensar que nós também somos dizimistas e ofertantes pela compreensão daquilo que Abraão ensinou. De Deus vem o meu socorro, de Deus vem a minha provisão, é Deus quem abre as portas, é Deus quem faz a coisa acontecer. É o reflexo do entendimento também, o dízimo. Porque quando eu entendo que eu estou nessa empresa aqui porque eu tenho o meu currículo, ele é bom, porque eu fiz a faculdade tal, porque eu sou capacitado, porque, poxa, eu tenho lá as minhas qualificações, então é você. Agora, quando eu entendo que eu tenho essas qualificações aqui, é verdade, mas é Deus quem abre portas, é Deus quem cuida, é Deus quem zela, é diferente. Quem é o dizimista? É o cara que confia que é Deus quem está fazendo. E é Deus quem vai continuar fazendo. E o que não é? É o cara que confia que é ele que faz a coisa acontecer na vida dele. Só que tudo isso que a gente faz, ele é limitado. Tudo que Deus faz é ilimitado. Por mais que realmente, poxa, eu preciso dessas habilidades, desses skills aqui para poder abrir portas. Mas é Deus quem abre portas. No nosso entendimento é isso. É Deus sempre fazendo as coisas. Mas foi o Jacó lá que aprendeu o jeito das malhadas reproduzirem. Peraí, mas foi Deus quem deu a ele essa capacidade. A Bíblia diz sobre José que onde José chegava, ele era honrado. E sempre está dizendo assim, e Deus estava com José. E Deus abençoou José. José nunca disse, não, eu sou capacitado para cuidar do cárcere. Eu sou capacitado para cuidar da casa. Não, Deus estava sempre com ele. Abençoando, cuidando, dando uma instrução, uma orientação, uma iluminação, fazendo alguma coisa acontecer. Esse é o dizimista. É o cara que entende que a porta que se abriu foi Deus. Glória a Deus. A capacidade que em Deus foi Deus. A pessoa que pôs no caminho foi Deus. O curso que teve condições de fazer e de entrar foi Deus. Quem iluminou foi Deus. Enfim, tudo gira em torno disso. Não, é Deus quem faz. Esse cara vai ser um dizimista tranquilamente, porque sabe que quem abre portas é Deus. Agora, quem confia em si, como é um problema do coração, a idolatria é um problema do coração, ele está com uma idolatria dentro dele, achando que é ele quem faz. Essa pessoa, ela tenta excluir Deus da sua vida. Verdade. Outro ponto, pastor Ricardo Andrade, ainda que eu entenda que nós devemos cuidar da aparência física, o problema é quando a aparência física ela se torna uma idolatria. Aí aquela saga sempre para tentar satisfazer o seu ego dentro da questão da aparência física. É importante se cuidar, sair do sedentarismo, ter atividade física. O senhor é exemplo para mim que eu quero seguir. Meu Deus. Né? Dentro disso. Mas o problema é que hoje vivemos dentro de uma sociedade que impõe paradigmas, padrões que a pessoa fica obcecada. Sim.
E isso é um problema também. Isso pode ser uma idolatria. Com certeza, com certeza. Tudo que você traz para o seu coração para dividir lugar ali com Deus vira uma idolatria. Tudo, tudo. Enfim, nos nossos dias hoje, né, eu estava conversando até com a minha esposa, hoje em dia todo mundo é fitness, né? O que você mais vê falar e ouve, mundo, obrigado. e ouve falar, inclusive você, é sobre isso e tal. Então há um distúrbio nesse sentido, né? E as pessoas estão procurando, na verdade, os modelos, assim, os padrões e tal, cada vez mais altos, né? Agora você vê um cara assim, um cara que é um bodybuilder, eu falo isso com meus amigos sempre, o cara vive para aquilo. O cara vive para aquilo. Aquele é amanhã, à tarde, à noite do cara. E você, que é uma pessoa que depende do seu trabalho, você olha para aquilo e pensa, é esse? Não, esse é um padrão que está sendo imposto. A verdade é a gente tem que se cuidar. Isso também é bíblico, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Sim, então, assim, você tem que se cuidar, você tem que ter os seus cuidados. A gente sabe que a classe pastoral, há pesquisas, né, nos Estados Unidos. Comentei com o pastor já uma vez sobre essa pesquisa que eu tinha lido, exatamente, eu acho que foi na internet, não me lembro a fonte, que pastores que praticam esportes duram 10 ou 15 anos a mais no seu ministério do que aqueles que são sedentários. Então, assim, tem um motivo de você fazer uma academia, fazer uma caminhada, se exercitar, enfim, manter os seus níveis hormonais. Tem uma razão. Agora, essa não é a razão da nossa vida. Isso não vai para o nosso coração. Isso não é... Agora, tem gente que leva para o coração, tem gente que... primeiro é isso e depois são as coisas de Deus. Primeiro é isso, depois são as outras coisas. Enfim, tornou-se um ídolo nesse sentido, né? Porque tomou lugar no coração. E sempre quando toma lugar no nosso coração, começa a dividir Deus ali, pode se tornar um ídolo. É verdade. Ô, Ângela, nós temos a interação dos nossos internautas nesta manhã, minha amiga? Temos, sim. Você tem algum ídolo no seu coração, Ângela? Meu ídolo é Jesus, pastor. Uou, meu Deus do céu. O senhor quer um cafezinho, pastor? Eu quero. Não tenho ídolo nenhum, não. Tem até o programa, né? Ou tinha ídolos, né? Ainda existe? Eu nem sei, já passou por tanta emissora. Então tá certo. Infelizmente, né, o mundo tem isso, né? Os ídolos, seja na música, seja na arte, né? Os artistas, o pessoal fica aí. Pronto, esses dias eu estava vendo que tinham anunciado, não sei se era um pessoal aí, aqueles grupos de cantor coreano, tinha anunciado que vinha fazer um show, nem tinha certeza, foi um boato, já tinha gente na fila do lugar para comprar ingresso. Eu estava dormindo lá na fila. Então isso aí é ter ídolo, né? O pessoal só não dorme com antecedência para fazer o Enem, né? Mas para comprar o ingresso. É aquilo que você se dedica, né? Né? Te molda se você se dedica. Isso. Porque às vezes a gente tem um ídolo, sabe? Muita gente tem um ídolo na música, então a pessoa tenta se parecer o máximo que pode com aquilo, com aquela... mas tem aquele maluco que é o cara que faz a cirurgia e tal. Não, eu tô falando da pessoa moldar você no sentido da sua forma de ser, de pensar, o que a pessoa fala já reflete. Por isso que muitas vezes o cristão ele cria um ídolo porque é isso. O que a pessoa falou para ele é lei. Idolatria. Sim. Idolatria. O que a Bíblia diz é lei. O que a pessoa fala, às vezes, é o pensamento dela. Né? Você não precisa seguir aquilo. Então, a idolatria... Na música, nas artes, você vê muito disso. As pessoas, elas te moldam o seu jeito de se vestir, o seu jeito de falar, o seu jeito de se comportar de acordo com aquele que é a sua imagem, né? Você se assemelha nele, o seu objeto ali. E hoje, com essa história de influência digital, aí piorou, né? É muito mais fácil seguir o que o seu influencer está fazendo, está falando, sim, né? Então, fica muito complicado. Mas quem está nos acompanhando é o João Batista Faria, está aí ligadinho com a gente. Também está com a gente o garotinho Vicente Antunes. E ele está dizendo, meu ídolo é Jesus de Nazaré. É isso aí, seu Vicente. E também, né, o pastor José Jorge, coitado. Esse que vai nos receber lá, viu? Lá de Jacaraú, na Paraíba. Ele já disse que nós podemos ir. Graças a Deus. Que vai receber aí uma invasão na sua casa. Não é. Olha como ela já coloca. Porque ó, disse que vai o senhor com toda a sua família, Red com toda a família, o pastor Vanderlei com toda a família. Inclusive o Red caiu, tá, pastor? Fica sossegado que o Red já não vai mais. O Red já não vai mais. Ele disse que vai levar os filhos e a nora. Ele disse que tem mais um. Eu vou levar a Ayla junto também. Ó, vai levar, o pastor Vanderlei vai levar a cachorrinha, vai levar a enteada,
o agregado, os 2 filhos, A nora. a nora, Deus do os céu. gatinhos também. Os gatinhos são Olha. batista e tradicional. Tudo isso lá na E casa do igreja coitado do pastor Vamos Jesus. em períodos diferentes, então. E ele está deixando aí a graça e a paz, e ele está dizendo que o propósito de Deus não se mistura com o objetivo carnal do homem. Verdade. Verdade. E você que está aí do outro lado nos acompanhando, deixe também o seu comentário, faça também a sua pergunta, né, sobre o tema. Tem algum ídolo aí no seu coração? Você já identificou o que é que você tem idolatrado, né? E deixa aí a sua pergunta, que estamos aqui com Gamaliel 1 e 2, né, para responder aí a vocês. O cônjuge pode ser um ídolo para alguém? Eu creio que cai nesse mesmo campo, né? Esse mesmo campo. A Bíblia diz que para nós amarmos o nosso cônjuge, a esposa, como Cristo amou a igreja. Então, assim, é um sarrafo elevado. É um crivo lá em cima, né? O cônjuge não é mais um, não é mais uma coisa. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz para você não amar nada acima de Deus. Então, assim, tem gente que troca essa posição. Não, a Bíblia diz para eu dedicar-me ao meu cônjuge. E põe o cônjuge acima de Deus. É difícil medir isso? Claro que é. Claro que é. Na vida de uma pessoa, às vezes você enxerga e tal, mas temos que saber que Deus é acima de todas as coisas. E que, infelizmente, às vezes, no coração há essa troca, né? Há essa troca. O seu cônjuge é a sua segurança, o seu cônjuge é o seu socorro bem presente. Você tem tanta parceria, tanta intimidade que ela se torna uma pessoa assim, imprescindível na sua vida, no sentido de ser quase um Deus para você. Então, existe muitas vezes essa troca. É a mesma coisa com os filhos. Os filhos, né? Porque eles entram nesse patamar também. Poxa, quem é pai, né? Nós somos pais, sabe, né? O tipo de amor que se desenvolve por um filho. É uma coisa absurda, é surreal. Mas ainda assim, ela não pode tomar o lugar de Deus no seu coração. Você se dedica ao seu filho, você, claro, muitas coisas que a gente vive é em prol deles, né? É para eles, mas temos que saber ali se Deus está acima de todas as coisas ou não. E o importante dizer também que não é deixar de amar. Exatamente. É amar Cristo acima. Exatamente. Não é deixar de amar a esposa, não é deixar de amar os filhos. Pelo contrário, é amar da maneira que a Bíblia nos instrui a amá-los, mas amar Jesus sobre, né? Sim, sim. E não pode, em hipótese alguma. Eu já encontrei pessoas que me disseram, pastor, então eu não preciso amar. Não, você precisa amar. Você tem que continuar amando. E amor é dedicação, amor é entrega, amor é sacrificial. E você faz tudo isso por filho e por esposa. Ao mesmo passo que você precisa fazer ainda mais por Cristo, pela igreja, pelo reino de Deus. Né? Busque o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, está falando, claro, está falando de coisas do nosso dia a dia, coisas do nosso sustento básico ali, mas cai na família também. Se eu estou buscando a Cristo acima de todas as coisas, eu vou conseguir instruir meus filhos, eu vou conseguir ajudá-los a serem cristãos, homens e mulheres de valor, eu vou conseguir amar a minha esposa como Cristo amou. Um erro que a gente pensa, Wander, é o seguinte: se eu estou me dedicando ao reino de Deus, eu não consigo me dedicar à família. Isso é um engano. Isso é um engano até de Satanás. Porque quanto mais eu me envolvo com Deus, eu estou falando de você ser me desculpe a palavra, assim, um maluco que vai na igreja às 6 da manhã, sai meia-noite, no outro dia de novo e tal, vou fazer missões, fico 5 meses fora de casa, aí volto e tal. Não estou falando disso. Estou falando da pessoa que se dedica a Deus, busca a Deus. Ela sabe que tem o dia que é o dia do Senhor. Sim. E não adianta o cônjuge, o filho, falar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, hoje é o dia do Senhor. Ao mesmo tempo que nos outros dias ela se dedica à família. É um cara presente, é um cara junto, é um cara que tem uma qualidade de tempo, é um cara que está ali e tal, para o que deve respeita datas, enfim, faz o que tem que fazer como família, mas não, a gente está buscando a Deus. O cara é um cara que tem a leitura bíblica. Quem se aproxima de Deus vai ser sempre o melhor marido. Isso sempre, né? Sim, sim. A esposa vai desfrutar disso, o esposo vai desfrutar. Do mesmo jeito, exatamente, do mesmo jeito. A mulher que se aproxima mais de Deus, ela vai ser uma esposa melhor. Sim. O filho que vai honrar, vai conseguir honrar com mais tranquilidade o pai e a mãe, que é a função do filho. Porque a própria fé pode ser uma idolatria no sentido negativo. A própria religião pode ser. Sim, a religião sim. Exatamente, porque você pode, de repente, dar uma ênfase muito grande, ainda que Deus tem que ser o primeiro lugar, mas deixando as coisas que o Senhor nos instruiu
a preservar e amar também. Por exemplo, eu estou só na igreja, esqueci a esposa. Eu estou só na igreja, esqueci os filhos. Eu esqueci a família, não estou nem aí. Sim. Meus recursos, vou aplicar tudo dentro do reino de Deus, não estou nem aí para a esposa se tem o que comer ou não tem o que comer. Exatamente. Os filhos têm que comprar ou não tem que comprar. Então, a questão da religião pode ser um problema também para aquela pessoa que é obcecada e ela ficou cega dentro de algo que não é o Evangelho. Porque o Evangelho nos ensina a cuidar bem da nossa casa, a cuidar bem da esposa, a cuidar bem dos filhos. Exatamente. A ser um profissional dedicado. Não, eu vou ficar só na igreja, não vou trabalhar. Creio que Deus vai prover. Não é assim. A não ser que Deus tenha um chamado específico e vai te levar a isso. Mas você tem que trabalhar, não pode ser preguiçoso, tem que correr atrás, dentro da sua área, tem que ser o melhor. Então tem gente que fica obcecada por isso. E isso acaba sendo prejudicial. Com certeza. Sempre quando Deus está no coração, Ele está ministrando para o melhor caminho da sua vida. O melhor caminho da sua vida. Quando você está diante de Deus, Deus vai sempre te orientar ao melhor caminho para a sua vida. Mas, pastor, Deus falou comigo. Eu sei que era a voz de Deus para que eu viesse para um ministério integral, enfim, me dedicasse à obra de Deus. Deus vai te orientar sempre ao melhor caminho. Não, eu quero me dedicar à obra de Deus, mas a minha esposa está passando fome junto com o meu filho e tal. Poxa, será que foi Deus quem falou? Será que Deus sujeitaria você a essa condição só porque... Será que não é o seu interior que quer fazer isso? A gente já conheceu alguns casos nesse sentido. Então, será que é Deus? Porque Deus vai nos instruir sempre o melhor caminho. Deus não é irresponsável, Deus é responsável. E tudo que Deus faz é debaixo de uma responsabilidade. Então, assim, tem muitas vezes que é o nosso coração. Tem muitas vezes que é a gente, tem muitas vezes que é o nosso querer, tem muitas vezes que é a nossa idolatria a algo que nos leva a buscar aquele algo, mas Deus fica de fora. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Vivemos dentro de uma pátria apaixonada pelo futebol. Quando eu posso identificar que o meu time está sendo mais idolatrado do que o próprio Jesus? Eu acho que quando ele começa a tomar o lugar dele, né? Começa a tomar o lugar dele. Se a nossa agenda ela é baseada de acordo com o nosso time, não se iluda, estamos idolatrando nosso time. Se o nosso humor é baseado com o resultado do nosso time, não se iluda, você é um idólatra do seu time. Se coisas na sua vida dependem ou giram em torno... Estamos falando de time, mas giram em torno de qualquer coisa que não seja Deus, você está idolatrando essa coisa. E o time é isso, né? No domingo você vai no culto que horas? Vou às 10. Mas por que você vai às 10? Porque 18 tem jogo do meu time. Peraí, então a sua vida gira em torno disso? Então essa é a preocupação da sua vida? Não vamos ter culto às 10. Não, pelo amor de Deus, não, 18 horas. Então, assim, não pode ser isso. E no Brasil é um pouco. Não só no Brasil, em muitos lugares, mas aqui a gente é amante de futebol. Né? Cresce, já vai pra rua. Exatamente. Aqui a gente, o negócio é sério. Cresce, não, é criança, né? Já tá jogando bola. Exatamente, mas tem que tomar esse cuidado. Se as suas decisões são tomadas de acordo com essa situação, eu trabalhei com um rapaz, isso é fato verídico, né? Tem um documentário de quando o Corinthians foi campeão lá do Mundial 2012. Esse rapaz aparece no documentário. Eu trabalhava com ele no Banco Ixaim, que era aqui na Vergueiro. Ele trabalhava no back-office e a filha dele ia fazer 15 anos. Já estava tudo esquematizado, a festa, esse tipo de coisa e tudo mais. Acho que na época era uns 20 mil reais, se eu não me engano. Que ele estava juntando junto com a esposa para fazer a festa da filha. Aí o Corinthians ganha a Libertadores, invicto naquele dia. Um grande abraço para o pastor Joel. Ganha a Libertadores, vai para o Mundial. Ele pega todo aquele dinheiro, compra a passagem e vai para o Japão. Ele não quis nem saber da filha, da vontade, do sacrifício de juntar o dinheiro. Ele pegou e foi para o Japão. O Corinthians foi campeão. Ele disse que valeu super a pena. Mas olha o mal-estar que causou. Olha toda essa situação. O que é isso? Isso é um ídolo do coração. Ou seja, a vida dele gira em torno disso. Não, pode falar que não. Pô, é só uma paixão. É só um... Não. O fato é inegável. O fato é inegável. E o que aconteceu é inegável. A mesma coisa com a gente. O que foi? Que mau humor que é esse? Meu time perdeu. Tá. Poxa, então o cara tem muito mais do que só um apreço por um time, por gostar de futebol, por gostar tal. Tem muito mais do que isso. Eu, quando tinha 11 para 12 anos de idade, eu lembro da Copa de 82, e isso marcou muito a minha vida. Um vizinho tirou a vida porque o Brasil não se classificou para a final, ou não foi campeão, alguma coisa nesse sentido. Ele ligou o gás lá e cheirou,
como que se fala quando chega? Inalou. Inalou e morreu. Olha que Isso loucura. na rua foi um baque. Só que isso aconteceu, mas depois em outras localidades no Brasil também, muitas pessoas atentaram contra a própria vida. Por causa de uma derrota da Copa do Mundo de 82. Pessoas tristes, chorando. Né? Outra idolatria é o apreço. Às vezes você encontra alguém e fala assim, eu tenho dificuldade de memorizar. Aí você pergunta para ele, tá bom, então me diga aí a escalação do seu time. Ele fala todo mundo, Exatamente. fala o presidente, sabe os títulos, aquela coisa toda. Você pergunta alguma coisa relacionada com a Bíblia, ele vai dizer que tem dificuldade para memorizar. Porque não é esse apreço. Acho que uma vez eu bati o papo com o senhor sobre isso, não sei se foi com a Thalita, que eu acho que falta, assim, em alguns tem amor, mas não tem a paixão dentro do reino de Deus. Porque tem pessoas que, quando são apaixonadas, elas fazem loucuras. Você já fez loucuras de amor? Loucura de amor, não. Nunca. Ângela, você já fez alguma loucura de amor quando menina, jovem, apaixonada pelos aqueles meninos lá de Jaboatão dos Guararapes? Não sei se foi loucura ou se foi besteira mesmo. A gente fica meio idiota. Depois que o tempo passa é que a gente vê. Tem um cara que, cara, com todo respeito, né, o pastor Carlos Eduardo, ele fez loucuras por amor. Ele ia para a Bahia, se eu não me engano, né, Ângela? Pedindo caronas, porque ele queria encontrar a esposa dele, Helena, ir para a família. Eu já falei para ele que a história de amor dele dá um livro. Mas tem pessoas que fazem loucuras por amor. Uma pessoa que é apaixonada pelo futebol, ela, como esse seu amigo, fez uma loucura. Sim. E a pessoa vem para o evangelho e parece que ele não traz essa paixão por Jesus. Ele pode até amar, mas amor é uma coisa, paixão é outra. O que é uma paixão? É aquela que você vai querer se tornar igual. Uma pessoa apaixonada por um cantor de rock and roll, ele vai se caracterizar igual. Ele vai saber falar tudo sobre o seu ídolo. Ele sabe falar quando ele nasceu, quando ele morreu, se é que Verdade. morreu, os gostos da culinária, tipo de roupas, o nome da família, o nome do pai, o nome da mãe. Ele sabe falar tudo, tem uma paixão, ele vibra com isso. Se a banda, como a Ângela falou, se a banda vier aqui em São Paulo e vai tocar daqui um mês e os ingressos já estão sendo vendidos, ela está arriscada ficar na fila durante um mês, debaixo de chuva, sol. Paga o preço. E as pessoas não trazem isso para o reino de Deus. Eu gosto muito do texto de Malaquias, quando o profeta está dizendo sobre Jesus, que nasceria o sol da justiça, uma referência a Jesus, ministério messiânico, que nasceria trazendo salvação nas suas asas, e nós sairíamos como bezerros da estrebaria. O bezerro da estrebaria, ele sai entusiasmado, ele sai saltitante. Esse saltear, essa forma saltitante de ser, de alegria de ser, quando se vem para o cristianismo, algumas pessoas perdem, ao invés de ser um novilho, fica um boi, né? Fica uma vanga, assim, não corresponde ao cara, pô, tá lá no clube, no ginásio, ele tá lá pulando, aquela coisa toda. Na hora de uma celebração, de um culto a Deus, o cara tá de braços cruzados, não corresponde. Então, perde entusiasmo. Exatamente. Então, precisa se ter isso, essa paixão trazer para o reino de Deus também. Com certeza, com certeza. Eu penso assim, né, pastor? Não, eu penso que são reflexos também do coração. Eu tenho dificuldades com isso, mano, sabia? Bastante assim, né? De olhar para alguém e perceber essa inércia, né? Esse descaso, de repente, num culto, numa celebração, e quando estar em outros ambientes, perceber que essa pessoa, ela expressa sentimentos com música, com futebol e com outras coisas. Porque assim, tem o jeito de ser a pessoa, né? Tem o jeito de ser. E a gente tem que aprender a respeitar isso. Claro. Pô, esse cara é um cara meio melancólico e tal. Ele é na dele. Ele é na dele no culto, mas se ele for no estádio, ele é na dele. Se ele vai num show, numa banda, sei lá, qualquer coisa, tá tocando uma música, ele é na dele. Aí você se respeita, fala, não, esse cara é assim, esse cara é tranquilão, esse cara, poxa, não gosta de se expressar, esse cara é assim. Aí só que tem caras que você olha na igreja, pô, esse cara deve ser um cara meio pacato, né, tranquilo e tal, tá sentado na hora do louvor, tá de braço cruzado aí e tal, deve estar lá, pô, tá, beleza. Mas você vai com ele no estádio, o cara é um maluco. Ele grita, ele canta as músicas, ele se envolve emocionalmente. Pô, fui com esse cara num show, tava com ele no lugar, poxa, o cara se expressando, dançando. Então, assim, tem um problema ali, tem alguma situação que precisa acontecer ali. Talvez a idolatria velada, né? Já substituiu Deus nos lugares, porque
Não tem como, assim. Por isso que eu falo que eu tenho dificuldade, assim. É difícil você estar na presença de Deus e não se expressar fisicamente. De alguma maneira você vai levar a se expressar. O Antigo Testamento registra muito isso. Você vê depois isso também em alguns episódios no Novo Testamento. Sempre quando as pessoas estavam na presença de Deus, havia uma expressão física. Geralmente era se prostrar. Geralmente era cair. Geralmente era alguém se jogar. Mas havia outros tipos de expressão. Ou só que hoje em dia a pessoa está na presença de Deus, mas ela está inerte. O salmista nos convida a celebrar. E celebrar não é uma coisa pacata. Com certeza. Celebrar é uma coisa festiva. Sim. É algo que vai estar seu lado espiritual, mas tem as suas emoções com reflexos físicos também daquilo que você está adorando. Da mesma forma, no estádio, o cara está celebrando a partida de futebol, está num show de rock and roll, qualquer outra assim, está celebrando. Pessoas fazem loucuras. Exatamente. Agora, é claro que o culto é racional, mas é por isso que você tem que celebrar. Aí você está lá, as minhas mãos eu quero levantar com os braços cruzados. Não está nem aí, você não está vivendo o que você está cantando. E outra, eu creio muito, Wander, que tanto a adoração quanto outros momentos, assim, o seu coração precisa estar aberto para aquilo acontecer. E aí você está disposto àquilo que vai vir sobre o seu coração. Momento de adoração, seja ele, não estou falando assim, eu também não gosto de ficar dançando e tal, no culto, assim, sei lá, uma música de celebração. Mas o senhor dá uns passinhos. Não, mas eu não fico, poxa, tem cara que dança muito mais que eu, e eu respeito. Mas, assim, o seu coração está aberto. Seu coração está aberto para aquele momento ali. Você está participando. Exatamente. Um momento de adoração, assim, não tão efusivo assim, mas de adoração, poxa. Naturalmente, você com o coração aberto, seus olhos vão se fechar, de repente sua mão vai levantar, você vai tentar de algum jeito expressar o que você está sentindo ali. Tem gente que é espalhafatoso, não tem? Tem gente que cara. O cara não sei, o cara levanta a mão, grita, tal, mas tem gente que não é. Mas se o seu coração está aberto, de alguma maneira o seu corpo vai expressar aquilo. Talvez a um abaixar de cabeça, talvez a um levantar de mãos tímido, mas de alguma maneira você vai expressar aquilo, você vai colocar aquilo para fora, porque o seu coração está aberto. Agora, se o seu coração está fechado, não importa o que é ministrado, se é adoração extravagante, se é louvor, não importa, aquilo meio que acha uma barreira e sai. Rick, e dentro disso, no sistema de culto, existe ídolos invisíveis que estão dentro do nosso coração, que vão trazer uma reação, de repente, no culto. Poxa, ministro de louvor, não é o outro, é o pastor que vai pregar. Meu Deus, que coisa. Você acha que existe isso também? Não, eu não acho. Assim, tem preferências, tem afinidades, mas quando isso se torna um ídolo? Eu não acho, eu tenho certeza. Isso eu não acho, eu tenho certeza. Se você só consegue adorar com a pessoa tal, essa pessoa já tem um lugar no seu coração que não é normal. Não, só consigo ouvir a palavra se for o pastor Wander. Tem algum problema. Tem algum problema. Eu sempre digo, a palavra é a palavra. Isso é a palavra de Deus. Falada por mim, por você, pela Ângela ou pela qualquer pessoa. É a palavra de Deus. Então a gente tem que estar atento para aquilo que Deus vai falar. O louvor. É claro, você tem preferências? Sim. De estilo musical? Sim. Eu tenho. Outro dia, até mandar abraço, não sei se está conosco também, o Dudu, ele estava conduzindo louvor no culto de domingo. Ele fez um... Como é que chama? É meio que um country, que é uma música aqui. Aí depois ele fez meio que um soul tal numa segunda música. E depois ele veio para uma adoração e acabou com uma música festiva. Poxa, são 4 estilos diferentes. Qual que você gostou mais? Eu gostei mais do soul. Gostei mais porque é o estilo que eu prefiro. Sim. É o estilo que eu prefiro. Então, assim, a gente tem preferências. Tem um jeito que um ministro, um jeito que o outro ministro. A gente vai criando as preferências. Agora, você não vai adorar só se for aquela pessoa, ou só se for aquele estilo, ou só se for... Enfim, aí você acaba criando um ídolo. Não, estou de braço cruzado porque é o Wander. Não, agora estou de braço cruzado porque é o pastor Joel. Então, então você não tá focado na palavra. E se eu fizer isso, pastor Ricardo? Está focado no ministro. E se eu fizer isso? Vanessa, ela está lá na igreja, um culto de quinta-feira ou domingo, e eu ligo para ela, Vanessa, o Ricardo vai pregar hoje? Quem é que vai pregar hoje? É o Vanderlei? É o pastor Joel? Tá? É fulano de tal? Então não vou no culto hoje. Isso é uma idolatria? Olha, eu vou dizer que está arrumando para uma idolatria. Se é, eu não sei, porque assim é difícil, porque idolatria é um problema do coração, mas
essa pessoa a qual você está buscando, ela tem um lugar no seu coração que está tomando o lugar de Deus. Ela tem um lugar no seu ela coração. Ela não está indo no culto por Deus. Exatamente. Ela está indo no culto Exatamente. pela pessoa. Exatamente. Hoje eu acho que hoje eu vejo menos isso, não sei porquê, mas teve épocas assim, quando as pessoas descobriam que o pastor Joel não ia estar, elas não vinham. Elas não vinham. E aí isso ruma para, mas é o pastor da igreja, eu sei, é a voz que as pessoas estão acostumadas, é um homem de Deus, etc, etc, etc. Mas isso ruma para um tipo de idolatria. Sim. Porque você se apegou a uma pessoa e só aquela pessoa. Então tem um problema. Ele vai se desencadear em um problema. E aí sim, se não é idolatria, está rumando a passos largos para isso. Quando você elegeu alguém para ser o seu condutor, quer dizer que o seu coração está apegado àquele seu eleito. E aí você começa a exercer um papel de idolatria. Você começa a viver isso. E isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. E está no nosso meio. Eu digo assim, sempre tem preferências. A gente tem. Mas isso nunca pode nos impedir de receber palavra, de adorar ao Senhor. E se não tivermos mais essas pessoas, o que a gente faz? Né? Se não tivermos mais essas pessoas, o que a gente faz? Então a gente perde a nossa conexão com Deus, a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a gente não consegue mais adorar se a pessoa não estiver. A gente estava comentando hoje pela manhã também, né? Deus recolheu o Ronquenol. Poxa, uma perda para o mundo, né? Para o mundo evangélico, uma perda para... Marcou minha vida. Marcou muitas histórias, mas e aí? E agora? E grandes ministros que já tivemos da palavra. Sim. E aí, o que a gente faz? Que a gente perde do dia para a noite. Pô, esse cara estava lá, estava performando, pregando, anunciando, tal, morreu. E aí, o que a gente faz? Se a gente está seguindo somente as pessoas, a gente entra em colapso. Se a instituição também estiver fundamentada numa pessoa, a tendência de falir é muito grande. Com certeza. Existem igrejas, né, que elas se fundamentaram, instituições, convenções, sobre o nome de alguém e que se manteve aquele nome, não esquecendo das honras, não Claro. esquecendo dos respeitos, da valorização, tudo certinho, mas quando está fundamentado no homem, e o ministério acaba. Por que o Brasil para Cristo continuou pós-Manuel de Mello? Porque não estava fundamentado nele. O fundamento é Jesus, e através de vidas. Claro. Olha quantas pessoas importantes pós-Manuel de Mello ainda deram e continuam dando sequência ao ministério. Eu acho que tem que ser assim, né? Porque senão vira idolatria. Tem um texto que eu gosto muito, você também gosta muito por coincidência, que é Atos capítulo 10. Pedro chega na casa de Cornélio. O que Cornélio faz? Se joga no chão. Joga aos pés de Pedro. Você pode pensar, poxa, que honra. Hoje em dia a gente vê isso. Chega alguém vai lá, beija a mão. Você pensa, pô, sinal de honra. Não é honra. Honra é diferente de idolatrar. Honra é você reconhecer, respeitar, se sujeitar. Eu estava vendo esses dias um cara chegando, o pessoal beijando a mão e se curvando aí. É isso que eu estou te dizendo. Mas você está honrando. Não está honrando. Está idolatrando, diferente. E aí o Cornélio se ajoelha. O que Pedro faz? Levanta. Você é homem como eu. Levanta. Por quê? Eu sou homem como você. Eu não sou o objeto ao qual você deve adorar. Eu sou um missionário desse objeto, que é o Senhor. É a Deus que você deve adorar. É o Senhor, é a pessoa de Jesus. Não a mim, que sou o mensageiro desse. Então, Pedro, ele meio que dá as cartas ali corretas. Peraí, se você está esperando de mim, você está esperando errado. Você tem que esperar em Deus. E o que você é? Eu sou aquele que anuncia. O que o João era? A voz que clama no deserto. A voz. E eu gosto do texto, exatamente. Uma voz do que clama. Não é a voz que clama, é a voz do que clama. Ou seja, ele é a voz de Deus no deserto. Mas ele é Deus? Não. Quando Jesus aparece, fala, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. É a declaração de João. Depois ele declara o texto conhecido de João, capítulo 3, versículo 30. Convém que ele cresça e eu diminua. Então, assim, quando a gente coloca alguém nesse lugar, se a gente já não está lá, a gente está construindo um ídolo. Verdade, né? A gente está construindo ali alguém que vai roubar o lugar de Deus na nossa vida. Isso é muito perigoso. Pastor, isso é muito presente na vida de Sansão e de outros personagens bíblicos, da Bíblia, mas também é uma realidade do dia a dia, porque, por vezes, no aconselhamento, nós percebemos que isso pode ser um ídolo, o sexo. Com certeza. Quando ele é posto no lugar errado,
ele também se torna um ídolo. Quando ele é posto como, enfim, como qualquer coisa que vá te dar sustentação, alegria e tal, ele pode se tornar um ídolo. E tem pessoas que idolatram isso. Né? Tem idolatria para tudo. Né? Às vezes a nossa frustração num relacionamento, num casamento, seja isso. Mas porque isso talvez seja um ídolo para a gente. Eu acho que assim, não há casamento sem relação sexual. Casamento sem relação sexual é amizade. E o casamento não é uma amizade somente. Sim. Então precisa existir. Agora, esse não é o ponto central. Né? É um ponto importante. É como finanças. Finanças não é um ponto central do relacionamento, mas tem que existir. Né? Eu estava ouvindo uma pesquisa que 68% dos divórcios é por conta de vida financeira. 68%. Então, assim, 68%. Então, assim, são coisas que são relevantes, mas elas não podem ser o nosso ponto central. Elas não podem ser. O ponto central tem que ser o Senhor, tem que ser Deus. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras está falando de Deus. Então, assim, não está falando que a terceira dobra é o sexo, ou o dinheiro, ou qualquer outra coisa. Então, tudo que você põe nesse lugar, ele pode ser a idolatria na sua vida. Pode ser um problema. E aí vai roubar de Deus, e quando Deus começa a ser roubado, aí há intervenções, enfim, há sanções, há lutas e problemas. Muito bom, nessa manhã, batendo papo com meu amigo, pastor, escritor, conferencista internacional. Meu Deus do céu. Pastor Ricardo Andrade, com o bate-papo Identificando os Ídolos do Coração. Dona Ângela, nós temos a interação dos nossos internautas nessa manhã? Com certeza. Quem está nos acompanhando é a Rubi Santos, que deixa aqui a paz para todos. A Nilzete Guimarães. Um abraço para a Nil. Deixando pra aí Rubi a paz. Também. A Nalva Oliveira. A diaconisa Luísa Dias. O Edu Medeiros. Ô, sobrenome bonito, Edu. Parabéns para você. Mano? Eu acho que deve ser da família Medeiros. Deve ser, né? A Lúcia Santos também está com a gente, nos acompanhando. Será que ele é do pessoal lá da Vila Medeiros? Será? Quase todas as ruas têm o nome Será Medeiros. Será que já adotou o sobrenome? É uma família inteira. Quase todas as ruas têm algum nome Medeiros. Aí é a Vila Medeiros. Também está nos acompanhando a Adriana Fernandes. Oi, Adriana. Ela é da Vila Formosa? É? Isso. A Veranice Fernandes, e ela está dizendo, a paz do Senhor, e é da Vila Formosa. Então, mais 2 formosas aqui nos acompanhando, a Adriana e a Veranice. A Veranice é mãe da Adriana. Ah, então. E é missionária Vera. Eita, diga que é grande. E também está com a gente o senhor Wilson. Ele está bravo comigo que eu ainda não respondi. Mas eu vou te responder. O nosso ministro do seguro. Turismo. Está com a gente aí nos acompanhando. O senhor Wilson, eu estou muito preocupado, porque o senhor está me oferecendo seguro de vida e hoje pela manhã o papo foi bem pesado ali. Uma resenha de morte, não sei o quê. Será que é um sinal? Será que é um sinal que eu tenho que fazer seguro de vida? A conversa de 2 é verdadeiro. O testemunho Meu Deus. de 2 é verdadeiro. E hoje tinham muitos, viu, falando. É verdade. Não só foi um. Também está com a gente a Luciana Santana de Matos, aí, a esposa do presbítero João Simão. Ela está dizendo que também está acompanhando. As férias estão acabando. Ô Luciana, eu sei que vocês participaram de um casamento. Não esquece do Ministério da Tupperware pra gente. Viu aquele pedacinho de bolo, aqueles quibinhos, esfirras, coxinhas. Mas, pastor, quem foram bem os casado, convidados? Bem casado. Foram eles, mas eles são meus amigos. E o bem casado? Bem casado não é todo dia que você come. Né? Exatamente. Mas os convidados foram eles. Mas eles são meus amigos, Ângela. Sim. Imagina que coisa maravilhosa chegar com um pote da Tupperware cheio de bolo. Sim. Não existe mais glacê, mas como tivesse glacê, aquela coisa. Você comia glacê? Agora é substituído, né? Agora substituíram, não é mais glacê? Não, agora eu esqueci como é o nome de agora. Não tem Quem mais nunca aqui, comeu um bolo com glacê? Você é da época do glacê também? Claro, pô. Ó, dedinho no bolo e a mãe correndo atrás. Olha, o senhor Wilson está dizendo aqui, eu estou aguardando o retorno dos 2 pastores. Ele botou no... A proposta... Pastor Esse Ricardo, o senhor hoje já deu um abraço em todo mundo. Eu já fiz a minha parte. Tá vendo? Ih, rapaz, você não acha que o louvor de vocês é aquele do ministério? Estou quase lá. Vamos seguindo aí, o pessoal que tiver
perguntas, fique à vontade. E, pastor Ricardo, identificando os ídolos do coração. Isso que eu falei aqui do Ministério da Tupperware. Quando a glutonaria, quando a comida e a bebida pode se tornar um ídolo no coração da pessoa? Porque a comida pode ser também alimentação. Eu acho que tem muita coisa assim que vai entrar no campo do pecado, mas que acho que não invade o campo da idolatria, né? Tem coisas que são pecados, mas que estão classificados acho que em outros campos. Eu não, sei lá, não sei dar exemplos assim de gente que idolatra esse tipo de coisa, né? Isso significa que meu ministério não é idolatria. Não é idolatria, exatamente. É só glutonaria mesmo, né? Pois é. Então, acho que entra em outros campos, né, mano? Tem coisas assim que são valorizadas, são estimadas, mas que não são idolatria. Mas que às vezes caem em outros pecados. A gente estava falando sobre vida sexual agora há pouco, assim. Pode cair na idolatria? Pode. Mas está muito mais ligado a porfias, orgias, enfim, esse tipo de coisa, do que em si idolatria. Claro, chega uma hora que toma lugar no seu coração. E aí pode se transformar numa idolatria. Assim como os entretenimentos, né? As séries, pode ser uma idolatria. Claro. Eu posso passar horas, isso vai me gerar prazer, satisfação, que vou passar 4, 5 horas, mas eu não tenho nenhum momento com Deus que digo que é o meu maior tesouro. Sim. E isso pode gerar uma idolatria. Puxa, eu preciso chegar em casa, porque eu quero assistir minha série, mais um capítulo, mais um... Entra naquele campo da prioridade, né? De ser a sua prioridade. O seu ídolo é a sua prioridade. Tem gente que assim, que ela faz tudo, mas ela não esquece de acender a velhinha dela lá pro santo. Por quê? Aquilo é a prioridade do dia dela, da vida dela. Ela faz outras coisas, mas não esquece. Idolatria. Então, assim, tem uma idolatria velada em muitas coisas. Mas tem muitas coisas que caem em outros pecados, em outra lista de pecados, que não nesse, né? Porque tudo que você também vai praticando fora da palavra de Deus ou descontroladamente vai caindo também em campos de pecados aí, mas que, na minha humilde opinião aqui também, sem muito estudo que a gente faz no meu debate-pronto aqui, também não cai no campo da idolatria. Então, a glutonaria, eu acho que ela tem o seu campo específico, né? A comida, a bebida. Não tanto assim na idolatria, mas pode também, né? Pode cair, porque tudo é perigoso, né? Tudo que traz para o seu coração pode ser um perigo eminente. Pois é. Eu vou contar uma experiência não minha, mas da minha mãe, que ela contava quando a gente era garoto com relação a essa coisa assim de idolatria. Lógico que foi uma experiência pessoal dela. Isso não quer dizer que todo mundo, né, vai passar pelo mesmo. Minha mãe, ela contava que logo que ela se converteu, ela acompanhava uma novela chamada Carinhoso. E era na hora de ir para o culto. E antigamente as novelas tinham aquela coisa de cena dos próximos capítulos, né? E minha mãe, ela ficava em pé na porta, com a Bíblia na mão, só esperando aparecer a seguir cena dos próximos capítulos, é que ela saía para poder ir para o culto. E aí ela disse que teve um dia que teve um sonho, que ela estava andando, assim, se rastejando, como se ela tivesse aleijada. E aí ela via uma mulher ao lado da televisão e ela sabia que aquela mulher poderia livrar ela daquela situação. Aí a mulher dizia com o dedo, com a cabeça e com a voz: não, enquanto você acompanhar Carinhoso, você não sai dessa situação. Aí minha mãe disse que deixou. Quer dizer, não é que era pecado assistir a televisão, mas ela estava colocando aquela novela antes de Deus, em primeiro lugar, porque ela chegava atrasada no culto, e olha, minha mãe cantava no coral. Minha mãe chegava atrasada no culto porque ela estava esperando que terminasse, só não via a cena dos próximos capítulos porque ela sabia que já ia ver no outro dia. E uma outra coisa que ela também contava, que ela tinha idolatria, era com o cabelo dela, né? Minha mãe tinha um cabelo muito grande, bonito, parecia um cabelo de índio. E naquela época, hoje nem se usa mais isso, né? Hoje o pessoal tem outras maneiras de deixar o cabelo liso. Ela fazia a chamada touca, cheia de grampo, né, no cabelo. Então, se ela saísse, fosse no supermercado, voltasse, já estava enrolando o cabelo, colocando o grampo, que era para o cabelo estar sempre lisinho, sempre arrumadinho. Minha mãe pegou uma prática tão grande que ela só fazia com um grampo só. Enrolava o cabelo, colocava um único grampo, o cabelo já estava preso. E aí ela disse que teve um sonho, que ela olhava para o céu, aí as estrelas se juntavam e dizia: o fim está próximo, escrevia. Aí ela colocava a mão na cabeça, aí dizia: Jesus veio e eu fiquei porque eu estou de touca. Olha. E ela disse que a partir dali ela parou com aquilo. Ela fazia de vez em quando, tal.
mas ela não tornou mais aquilo aquela fissura que ela tinha, que era o dia todo, para que o cabelo tá sempre liso. É lógico que ela não ia ficar por causa daquilo, mas Deus mostrou a ela que o cabelo estava se tornando uma idolatria para ela. E é o que eu digo, foi um tratar de Deus com ela. Isso não quer dizer que é uma doutrina, que você não pode mais fazer, que todo mundo tem que ser igual. Mas Deus mostrou para ela em 2 ocasiões que ela estava idolatrando a TV, a novela, e idolatrando o próprio cabelo. Quando a gente vê o Antigo Testamento, Wander, muitas vezes você vê Deus tratando o povo de Israel, corrigindo, exortando e tal. E sempre você vê Deus irado com o povo de Israel por conta de idolatria. Outros deuses que eles escolhem, eles pegam coisas e colocam no lugar de Deus, pegam deuses de outras nações e colocam como se fosse o Deus deles. Na expressão que todo mundo conhece, bezerro de ouro. Então, assim, o Arão diz, está aqui o Deus de vocês, que libertou vocês do Egito. Mas eles sabem que não. Então, assim, Deus tem um problema muito sério com isso. Deus tem de ídolo, de levantar coisas. E hoje, no Novo Testamento, assim, você percebe que esse ídolo não é mais numa forma física. É claro que a Bíblia continua repelindo esse tipo de coisa, mas ele está no coração muitas vezes. Hoje em dia, o que você vai encontrar não é idolatria, no nosso meio, não é idolatria revelada, é idolatria velada. É algo que está no seu coração tomando o lugar de Deus. E isso tem que ser combatido. Isso tem que ser confrontado, isso tem que ser tratado. Você não pode ter um ídolo. Você não pode, mas eu não tenho imagem nenhuma, mas o ídolo não está na imagem. Às vezes o ídolo está no seu coração. Sim. Se ele está entre você e Deus, está no seu coração. A Bíblia diz que já não há mais mediadores, né? Jesus Cristo, o homem, é o único mediador entre Deus e os homens. Então a gente tem que olhar, Hebreus 12, olha para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Então, assim, tem que focar nisso. Ângela, nós temos interação Temos. e pergunta para o pastor Ricardo Andrade. Meu Deus. Calma. Primeiro aqui a Rubi, no Facebook, está dizendo que uma das coisas também que tem se tornado, né, um ídolo na vida das pessoas tem sido o time de futebol. Né? E vocês aí já comentaram um pouco sobre isso. Quem também está nos acompanhando é a missionária Ivani Félix, que é lá da Igreja Batista Canaã, no Rio Grande do Norte. Se eu não estou enganado, o nome do bairro é Bom Pastor, onde eles estão lá. Eu tive o privilégio de estudar com o esposo dela no seminário lá em Recife, o missionário Ferraz. Faz anos, hein, Ângela? Muitos anos. Já tem uma resposta aí para o senhor, viu, que não tem nada de Tapaué. Já. Nada de Tapaué? Não, sem Tapaué, já está aqui a resposta. Cante-se alegre, fique na sua. Também está com a gente o Jefferson Trivia, lá de Mairiporã. Um abraço para o Jefferson. Está nos acompanhando também. Podem prosseguir. Ele fez uma pergunta, não fez? Sumiu, ele fez uma pergunta, mas ele retirou, ele apagou. Ele, acho que... talvez ele queira repensar a pergunta. Como combater a idolatria? Eu acho que é trazendo para o seu coração o que é realmente digno de tal coisa. Por mais que a gente pense que uma pessoa, uma instituição, alguém ou alguma coisa consegue trazer tudo que você busca, ele é só um ídolo. Ele é só um ídolo. Eu já vi, pastor Wander, gente que saiu da igreja por conta de decepção com pessoas. E quando eu fui confrontar, quando eu fui conversar, quando eu fui tentar tratar essa situação, eu quis mostrar que ela não estava decepcionada com a pessoa, mas com o ídolo que ela criou através dessa pessoa. Porque assim, eu sou um ser humano falível. Não sei vocês, mas eu acredito que vocês também sejam seres humanos falíveis. Todo ser humano é falível. O único que é infalível é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu falto. A Bíblia diz que Ele vai estar conosco todos os dias. Eu não vou estar todos os dias. Eu posso ter um dia que eu tenho um problema, uma doença, uma situação, que eu não, mas Ele vai estar. Então assim, e às vezes eu coloco pessoas nesse lugar. Como é que eu trato disso? Sabendo que só Deus pode me dar o que eu busco no campo da segurança, no campo da aceitação, em todos os campos da minha vida, no preenchimento do meu ser, da minha autovalorização. Só quem pode fazer isso é o Senhor Jesus. E se eu buscar isso no meu cônjuge, eu vou ter uma crise, vou ter um problema e ele não vai conseguir suprir. E aí eu vou ficar frustrado, triste. Como é que eu combato isso? Colocando Deus na frente. Glória a Deus. E se eu buscar isso no meu líder? Um momento eu não vou estar e a culpa vai ser do meu líder por não ter estado lá e eu ter desviado, eu ter errado, eu ter falhado. Não, é o ídolo que você construiu através do seu líder, que era uma pessoa, que era um ser humano falível e falhou, e agora você está com sérios problemas. Eu gosto muito dessa frase. Você quer ficar decepcionado? Olhe para as pessoas. Boa. Quer ficar desanimado? Olhe para você mesmo. Quer ficar salvo, abençoado?
ir para o céu? Olhe para Jesus. Exatamente. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores. Se não me engano, 1 Coríntios capítulo 11. Como eu também sou de Cristo. O Paulo era falho ou o Paulo não falhava? O Paulo era falho. É ser humano. O Paulo era falho. Ah, mas a Bíblia não registra as falhas de Paulo? Não me lembro aqui. Não me lembro. Talvez uma outra coisa que a gente pode dizer, olha, Paulo não deveria ter feito isso, no caso do João Marcos, na briga com Barnabé, Paulo não deveria ter feito isso, mas não registra tantos tropeços de Paulo como registra de Pedro. Então quer dizer que Paulo era perfeito? Não, Paulo era um ser humano. Ele, quando vai falar dele mesmo, ele diz, miserável de homem que sou. O Paulo era um ser humano. É. Ou seja, qualquer pessoa que idolatrou o apóstolo Paulo se frustrou. Agora, qualquer pessoa que seguiu o Cristo a qual o Paulo se espelhava, ele foi salvo, foi realizado, foi feliz, foi completo, foi cheio, se valorizava. Glória a Deus. Esse é o ponto. Hoje em dia, no nosso mercado, no nosso meio evangélico, a gente tem muitas estrelas. Infelizmente, a estrela só brilha porque tem o sol brilhando sobre ela. Glória a Deus. Então a gente olha para a estrela e às vezes fica, nossa, que estrelão. Imagina o sol que está iluminando essa estrela. Nosso convite é que você, para não ter ídolos, olhe para o sol. Olhe para Jesus, olhe para o autor e o consumador da sua fé. Você nunca vai ser idólatra e nunca vai ser frustrado. E aí nunca vai ser entristecido por conta disso. Glória a Deus. Acho que é Malaquias 4:2, sol da justiça. Isso mesmo. Muito bom, pastor Ricardo Andrade, muito bom, internautas, muito bom, dona Ângela Vautier. Interação dos internautas e os nossos colaboradores. Antes dos nossos colaboradores, dona Ângela, hoje às 14 horas aqui no Manda Aqui, teremos novamente às 15 horas. Às 15 horas, eu já ia perguntar o que é que eu tô tem. com vontade de cultuar. 14, então. meu Deus. Vai começar mais cedo, Wander. Uma hora antes. Jesus dos crentes. Às 15 horas nós teremos na nossa igreja o culto Quarta de Milagres. A gente se reúne na Capela Irma Estevanato. Então você que mora aqui pertinho da gente, você é nosso convidado, pode estar lá. É um culto mais rápido, né, mais compacto, mas que isso não impede que você sinta a presença de Deus e receba aí o seu milagre, né? Se você está aí com algum milagre precisando, você vai. Se você quer estar sendo intercessor de alguém, da sua família, um amigo, se colocar no lugar dessa pessoa para que ela possa receber o milagre, também você pode vir e com certeza Deus irá falar ao seu coração hoje às 15 horas, Avenida Ultramarino 616, Lausanne Paulista. E lá na Vila Formosa? Na Vila Formosa eu sei que é culto de intimidade com Deus, na rua Cabinari, só não lembro o número. 598? Sobreloja. Isso, Zona Leste. Leste. Aqui é Zona Leste. É ZL. Vai, Um abração aí pro pessoal aí da Vila Formosa, né? A Alessandra disse que o povo lá é tudo perguntando por mim. Eu disse, opa. Verdade. Eu já falei pro povo lá que eu quero levá-la, mas é complicado, né? Camarim. Olha, eu falei isso pra Alessandra, sabe o que ela disse a mim? Exigências. Ela pediu uma bandeira de Jaboatão lá no... Eu falei isso pra chão. Alessandra, que o senhor fica dizendo isso no ar, sabe que ela disse pra mim? Quem vai acertar o dia de levar sou eu. Eita, E aí? Aí chegou em quem manda, E né? aí? Ela disse isso pra mim. Ela Pois disse? quem vai acertar o dia de levar você sou eu. Deixa que eu vou conversar com ela. Você sabe que eu mando. Manda. Sim, senhora, tudo bem. Deixa que o Wander trata disso, gente. Mas eu já disse ao pessoal, eu tô dependendo aí dele. Ele fica só com essa conversa. Vou levar, não leva, então fiquem aí aguardando. Bom, vamos lá, vamos começar então com o Rodapex. Comuns? Quer um capacho que reflita a personalidade da sua casa ou empresa? A Rodapex combina tradição e inovação para oferecer tapetes e capachos sob medida, que aliam durabilidade e estilo ao reforçar a identidade visual dos seus clientes, incluindo capachos vulcanizados, pintados e de fibra de coco. Com equipe especializada, estamos prontos para atender clientes em qualquer localidade, assegurando um atendimento ágil, personalizado e voltado para a satisfação total de quem confia em nosso trabalho. Entre em contato conosco. Nosso telefone é 11 99486 5738 ou acesse o nosso site www.lojarodapex.com.br. Se preferir, venha nos fazer uma visita. Estamos na Avenida Mariana Calidiori Ronquete 1016, Jardim Peri. Rodapex, com a gente, você pisa tranquilo.
Cuidar da aparência é fundamental e a sua beleza merece um presente especial. Por isso, o Salão Guida Cardoso está sempre pronto para lhe atender. Aqui você encontra o que há de melhor no universo da beleza: corte, escova, progressiva, selagem, botox capilar, coloração, penteados para ocasiões especiais e maquiagens impecáveis. Profissionais qualificados que vão atender às suas necessidades e superar as suas expectativas. Oferecemos ainda os serviços de manicure, pedicure, podologia, depilação e design de sobrancelhas. Contamos com os melhores produtos para cuidar da sua beleza. Atendimento por hora marcada. É só ligar 11 4327 1718. O nosso endereço: Avenida Direitos Humanos 2616, no bairro do Mandaqui. Salão Guida Cardoso. Aqui você se sente em casa. Estamos de volta com o nosso podcast, na nossa mesa Cash, dentro do Manda Cash, com Rica Cash. E Dona Ângela Cast. E aí, Dona Ângela Cast? Não, Chegamos ao final da nossa programação. Sem host. É isso, Dona Ângela. Mais uma quarta-feira abençoada. Se Deus assim permitir, na próxima quarta estaremos novamente com o pastor Ricardo Andrade. Amanhã, a partir das 8 horas, nós temos o devocional diário Apacentar o Pequeno Rebanho. Às 10 horas, se Deus assim permitir, estaremos aqui de novo. E amanhã a conversa teológica com o professor Ademir Goulart. Isso. Amanhã vai ser a segunda parte, né, sobre o profeta Daniel. O profeta Daniel, transcendente e imanente. Isso. Então amanhã, segunda parte. Eu converso com ele só dizendo, não, Concordo. concordo. Vai discordar, né? O seu ponto de vista é igual ao meu. Acho que faz sentido. Faz sentido, exatamente. Mas é um prazer imenso ter a sua companhia, internautas. Pastor Ricardo, suas considerações finais. Só deixar o meu abraço para os irmãos de sempre, né? Que nos acompanham, que estão conosco aqui, que Deus te abençoe, que se nós tivermos o zelo de sempre estarmos olhando para o Senhor Jesus, você vai ser um adorador sincero, verdadeiro, você vai ser um crente que faz a obra de Deus, serve ao Senhor, você vai ser um contribuinte entusiasmado, generoso, enfim, você vai ser uma bênção. Olha para Jesus que você vai ser sempre mais feliz. Glória a Deus, Ângela. Só agradecer ao pessoal que esteve hoje com a gente e desejar que o Senhor possa dar um restante de dia aí abençoado e amanhã esteja conosco novamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Ele assim permitir. Paz.